Porque o tempo que você gasta na presença do Senhor muda a sua face, muda o seu espírito, muda o seu coração. Vamos lá. Gente, está pronto para sábado ou não? Sim, ou não? Sim. Então, olha, cada momento é uma oportunidade. Hoje ainda já me mandaram amanhã eu vou lá para consagrar o ambiente, para orar, ungir tudo. E eu já pude ver algumas coisas por imagens que me enviaram. Vai estar incrível, vai estar lindo. E estou pedindo a vocês, né, prepare-se para esse dia, prepare o teu espírito, prepare o teu coração, o teu físico, né? Por que o teu físico? Para que você chegue lá bem descansado, bem lúcido, né, para receber tudo aquilo que o Espírito Santo vai trazer a vocês, né, que vão estar lá conosco, e vai ser um dia incrível. Eu sempre falo que nada acontece do nada, né? É uma construção. A Bíblia deixa claro que tudo foi criado para funcionar. E funcionar bem, não é para se arrastar, não, para funcionar. Quando não funciona é porque tem algo errado. Sempre coloque isso dentro de você. Não está funcionando, tem algo errado. E o erro você já sabe aonde está, né? Sim ou não? Sim ou não? Não é em Deus. Ponto. Não é em Deus. É sempre em nós. Então, nós precisamos parar, como disse, né? Tudo foi criado para dar certo. Quando não dá certo, a gente precisa descobrir porque não está dando certo. E eu sempre sei onde está, tá? Eu sempre sei onde está. É fácil, com 2 minutos de conversa, a gente já descobre onde está o erro. Rapidamente. Se for sincero, verdadeiro, a gente descobre, sempre. Porque a gente aprende que as coisas foram criadas para dar certo e funcionar bem, não é mal, né? Deus faz tudo com perfeição. Vamos, na palavra de hoje, leia aqui, por favor, se você enxergar. Tá bom. Beba do cálice. Essa mensagem, eu vou trazer essa mensagem. Nós falamos um pouco sobre isso aproximadamente 7 meses atrás. Então, muitos que esteve comigo nessa reunião vai se recordar de alguns pontos importantes e cada mensagem é para trazer a nós revelações importantes que nos eleva, que nos faz mudar de nível. Mudar de? Eu acredito em níveis. Eu acredito em níveis. E vou te contar uma coisa assim, com muita... Depois eu falo. Vamos lá, vamos ler. João 18. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas, diga comigo, e armas. Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles.
Repita comigo, diga: sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: sou eu, diga comigo, eles recuaram e caíram por terra. Olha o impacto disso. Olha o impacto disso. Presta atenção que um destacamento, levando consigo um destacamento de soldados, alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes, quer dizer, havia um mini exército ali, simplesmente para prender Jesus. Aí Jesus toma a frente, pergunta: a quem vocês estão procurando? E eles respondem: a Jesus de Nazaré. Quando ele diz sou eu, o impacto do sou eu jogou eles de costa. Eles recuaram para trás e caíram. Tem uma coisa incrível nisso aqui. Deixa eu só completar a leitura. Eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou: a quem procuram? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: já disse a vocês que sou eu. Então, se vocês estão me procurando, deixem embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprisse. Eu amo essa palavra, gente. Presta atenção. Diga comigo: isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera, ou que ele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Diga comigo essa frase, diga: acaso não haverei de beber o cálice que o meu pai me deu? Olha que coisa incrível, né? Até respondendo aquelas questões que muitas pessoas, às vezes, por não ter entendimento, acreditam que se Jesus fosse tudo que falam, Jesus não teria morrido da forma que morreu. A verdade é que a própria leitura já mostra. Com uma simples palavra, todos caíram por terra. Com uma simples palavra. Ele se entregou por um propósito, ele escolheu. Ele se submeteu, porque havia um propósito. Então, nós aprendemos uma coisa, presta atenção. Repita essa frase aqui comigo. Ele bebeu do cálice e ele mesmo disse: eu não haveria de beber do cálice que meu pai me deu? Quer dizer, tem um cálice a beber, tem um preço a ser pago, existe um propósito nisso. Repita essa frase: existe um propósito. Eu gosto sempre, tem gente que diz assim: eu não vou passar por isso. Você vai passar pelo que você tiver que passar. Se você quer chegar a algum lugar na vida, ou quer cumprir com o seu propósito, você precisa mudar a frase. Eu vou passar pelo que Deus quer que eu passe, eu vou beber do cálice que eu tiver que beber. Porque Jesus não teria se tornado quem ele se tornou, não teria saído o segundo Adão, vencedor, vitorioso, não teria resgatado a nós da maldição da lei, da maldição do pecado, se ele não tivesse se submetido e passado pelo que ele passou. Então, o cálice que nós tivemos que beber, nós temos que beber. Ou significa o quê? O preço que eu tenho que pagar, eu vou pagar. Por quê? Por trás desse cálice existe um resultado, existe uma recompensa. Então, nós passamos por muitos desafios, muitas adversidades, e nesses desafios, nessas adversidades, é só você estudar a história dos heróis da fé, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, que você vai entender um pouco mais e parar para pensar assim, parar para pensar e refletir. O que essas pessoas, que experiência essas pessoas tiveram
que fez com que elas fossem até as últimas consequências, não negando a sua fé. O que esses homens viram? O que esses homens experimentaram? Que tipo de manifestação do Espírito Santo teve na vida desses homens que fez com que esses homens acreditassem no que ninguém acreditaram, perseverassem quando todos estavam desistindo, pagasse o preço, bebesse do cálice, quando muitos estavam fugindo disso? Então, diz assim Mateus 27, igualmente, o insultaram os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Na morte de Jesus, é bem conhecido de todos nós, que havia Jesus estava crucificado e tinha 2 homens crucificados ao lado de Jesus, correto? O texto diz que um daqueles homens insultava Jesus, crucificado, sabendo que ia morrer daqui a pouco, e encontrava forças para poder insultar Jesus na cruz. E ele mesmo sabendo que ele já estava morrendo. Olha o estado dele. Jesus, ele foi crucificado e só os piores seres humanos eram crucificados. Tanto que o texto diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldito. Diga comigo, ele se fez maldito. Olha que coisa. Ele se fez maldição em nosso lugar, para que nós nos tornássemos um povo bendito. Bênção. A crucificação, como disse, só os piores seres humanos eram crucificados. O crime que esse homem tinha que cometer teria que ser os piores crimes, ou algo em relação ao governo romano de desobediência, para que fosse crucificado. Agora, Jesus fez o quê? Qual o pecado que ele cometeu? Qual o crime que ele cometeu? Nenhum. Ele passou por aquilo injustamente? Sim. E aí, você olha, Jesus crucificado, um malfeitor, um criminoso, o outro do outro lado, e um encontra forças para insultar Jesus. E o outro, naquele momento, mesmo a Bíblia deixando claro que aquele homem era um criminoso, um malfeitor, aquele homem, próximo às últimas horas, aquele homem mudou. Aquele homem passou por uma transformação. Aquele homem se arrependeu. Aquele homem, diz assim, um dos criminosos que ali estavam, de pendurados, lançava-lhe insultos. Você não é um Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este, olha que coisa incrível, diga comigo, mas este não cometeu nenhum mal. Você vê que ele tinha consciência que Jesus estava ali inocente. Então, ele lhe disse: Jesus, diga comigo, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Isso é lindo. A oportunidade de salvação, de mudança, estava ali diante dos dois. A oportunidade de mudança, de arrependimento estava da mesma forma. Um continuou o mesmo, o outro agarrou aquela oportunidade, se arrependeu e foi salvo, ainda que na última hora. O que a gente aprende com isso? Que é uma mensagem que sempre que eu falo sobre ela me causa temor.
que é uma oração que eu sempre digo, seja verdadeiro e sincero com você mesmo e tenha coragem de fazer uma oração para que Deus nunca te entregue a você mesmo. Porque se Deus te entregar a você mesmo, ou as suas paixões, você perde a sua salvação. O homem irreconciliável. Esse texto mostra que tem pessoas que, se não quiserem mudar, não muda nem na ânsia da morte. Mas também mostra que existem pessoas que podem ter feito muita besteira na vida, só escolhas erradas na vida, e pode, na última hora, se arrepender e mudar completamente e alcançar a sua salvação. Agora, isso é muito sério, né? Porque tem pessoas que falam assim, não, eu vou esperar a última hora. Isso é loucura, né? Não é verdade? Isso é loucura. Eu tenho cerca de 4 situações que se eu tivesse morrido, eu não teria visto a morte. Comigo, eu, Bispo Maurílio. 4 situações na minha vida que, se eu tivesse partido, se não fosse a misericórdia de Deus, eu não tinha nem chance de arrependimento. Alguém já desmaiou alguma vez na vida? Levanta a mão quem desmaiou. Desmaia e não volta. É verdade ou não é? Alguém já sofreu algum tipo de acidente? Já? O acidente acabou, não volta. Não volta mais. E aí, teve chance? Não, não teve, acabou, partiu. Partiu do jeito que estava, no erro, no pecado, com o coração contaminado, partiu daquela forma. Então, nós precisamos, cada oportunidade. Aí nós olhamos e falamos assim, bispo, mas o que eu estou passando? O que eu estou passando, eu não mereço passar. A pergunta é, Jesus merecia? Sim ou não? E aí mais, vamos lá. Atos 7 diz assim, e disse o sumo sacerdote, porventura é isto assim? E ele disse, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Deixa eu pular, já vou pôr. Eu pergunto para você, vamos perguntar assim, ó. Esse texto de Atos 7 é um dos textos mais bonitos. Você olhar um jovem chamado Estevão, que pela sua coragem e sua ousadia, o quanto era destemido para falar do amor de Jesus, o quanto pregava com ousadia, incomodou muita gente ao ponto de os religiosos desejar matar Estevão. E aí, ele discorre, Estevão, numa rápida pregação, num momento de julgamento, de injustiça, ele discorre o Velho Testamento quase que inteiro, só no capítulo 7 de Atos. E aí ele toca em algumas coisas muito importantes, e eu quero frisar isso. Ele diz, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória, diga comigo, apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Aí eu faço uma pergunta a você, vamos começar por aqui. Que tipo de coração, que tipo de experiência Abraão teve com Deus e que tipo de fé esse homem teve para que aos 75 anos de idade, sendo criado num lar idólatra, que os seus pais confeccionavam imagens, eram idólatras, que tipo de experiência, que tipo de fé esse homem teve para aos 75 anos de idade tomar uma decisão radical na sua vida, sair de onde estava, do meio da sua parentela, do meio dos seus parentes, e para um lugar que ele nem sabia onde era, por um chamado de Deus. Ele acreditou, ele creu, porque Deus disse que o abençoaria. Qual era a garantia? Só a palavra. Deus o abençoaria e faria dele, abençoaria os que o abençoasse, amaldiçoaria quem o amaldiçoasse, e ele seria uma bênção para todas as famílias da terra. Qual a garantia que esse homem tinha que isso aconteceria?
Nenhuma, só a palavra, é a que eu e você temos. E ele acreditou. Ele radicalmente, aos 75, vamos pensar aqui, aos 75 anos de idade, esse cara não podia falar assim, eu não vou me aventurar. Eu não vou brincar, não tem mais, eu não sou mais uma criança para viver, sair de onde eu estou, lugar estabelecido, tenho aqui minha família, tenho meus bens aqui, agora eu saio para um lugar sem saber para onde eu vou. Que experiência esse homem teve? Nós queremos os mesmos resultados. Nós queremos viver coisas gloriosas. Às vezes Deus pede uma coisa pequenininha. Mudanças, pequenos ajustes, pequenas mudanças, e parece tão difícil. Mas nós queremos viver a mesma glória. Nós queremos viver a mesma grandeza. Diga essa palavra, pequenos ajustes. Às vezes nós não estamos dispostos a nos submeter a pequenos ajustes. Como, por exemplo, priorizar a Deus. Como colocar Deus em primeiro lugar, não de boca, mas com obras. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Diga comigo, sempre resistem a quem? Porque o Espírito Santo está o tempo todo falando, o tempo todo operando, o tempo todo se manifestando. Deixa eu ensinar uma coisa muito importante para você. Tem pessoas que dizem assim, vai por mim, que eu vivo isso há 30 anos. Se Deus fizer isso na minha vida, eu vou mudar radicalmente a minha vida. Se Deus me responder nessa oração, eu estou fazendo um voto com Deus, a partir de então vai ser tudo diferente. Mentira, eu nunca vi isso acontecer. Deus abençoa, Deus prospera, Deus dá casamento, Deus cura, Deus opera milagres, Deus responde orações, e daqui a pouco isso vai ficando tudo normal, e as pessoas, não é milagres que faz as pessoas acreditar, é uma decisão de acreditar. Porque se fosse por milagre, todo o povo de Israel teria entrado na terra prometida, porque ninguém viu mais milagre do que aquele povo. Se fosse por milagre, nunca teriam crucificado Jesus, porque viram mortos ressuscitar, paralíticos andar, cego enxergar, mudo falar, mortos sendo ressuscitados, nem um, nem dois, nem três. E mesmo assim eles olhavam para ele e falavam, isso aí expulsa demônio é por Beelzebu. Está entendendo o que eu quero dizer a você? Sim ou não? É uma decisão. É uma decisão. É uma decisão com base na fé. Eu sei como eu quero terminar os meus dias. Eu sempre digo isso para as pessoas. Nunca caminhe pelos outros. Não vai por ninguém, nem ninguém que está ao teu lado. Porque você pode ser exatamente como o malfeitor da cruz. Um continuou até as últimas consequências, o outro se arrependeu, não é verdade? Então, você pode ter um marido, você pode ter um familiar, você pode, que vai até as últimas consequências e não quer mudar. O que nós podemos fazer? Orar e dar o exemplo. Influenciar. Agora, isso é 100% garantia? Não, porque senão as pessoas que viram tantos milagres acontecendo nunca teriam crucificado Jesus. Você acabou de ler comigo ali sobre, depois que eu aprendi sobre isso, isso falou muito comigo também. Se eu tivesse um pai, se eu tivesse tido um bom instrutor, se eu tivesse tido um bom mentor, se eu tivesse tido um bom professor, se eu tivesse, também não é verdade. Se isso fosse garantia, Judas seria o melhor de todos. Judas nunca teria traído Jesus, porque ele teve o melhor amigo, ele teve o melhor líder, o melhor instrutor, o melhor mentor. É verdade ou não é? Ele viu coisas extraordinárias, ele presenciou coisas, ele teve ensinamentos assim revolucionários, do qual hoje nós estamos vivendo, homens que aquilo entrou no coração deles e o evangelho chegou até nós, homens que a Bíblia diz que transtornaram o mundo através do evangelho, e Judas trocou Jesus
pelas 30 moedas de prata. Percebe que é decisão? Sim ou não? O que ele tinha com Jesus não era muito maior? Sim ou não? Mas ele trocou. E você sabe qual é o mais interessante? Sabe qual é o mais interessante? Você sabe quem era o tesoureiro de Jesus, né? Quem era? Quem cuidava do dinheiro? Quem administrava a bolsa? Sustentava Jesus, os 12, as famílias, ainda abençoava a vida de outros e ele ainda roubava. Era pouco ou era muito que entrava? Será que Jesus não percebia que ele estava lesando, que ele estava roubando? Sabia. Claro que sabia. Mas o que Jesus fez? Nada. Ele alertou, ele falou que um ia trair, aquele que comer da minha mão vai me trair, e ele podia ter evitado. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Elias fez descer fogo do céu, Elias ressuscitou, Elias orou para não chover, não choveu 3 anos e tanto, voltou a orar para chover, voltou a chover e prosperar a terra, e mesmo assim foi perseguido. Extremamente perseguido. Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. A lei por intermédio de quem? Meu Deus, quantos desses homens tiveram experiências tão incríveis? Eu vou mostrar os dois, tá? E aí você decide que grupo você quer fazer parte. Que os 2 grupos continuam aí. Os grupos que tiveram mudanças radicais, que foram homens que foram transformados, e homens que continuaram os mesmos. Homens que nunca mais foram os mesmos, e homens que continuaram os mesmos. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Tudo Estevão falando. Mas Estevão, diga comigo, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé. Olha que coisa linda. E Jesus o quê? À direita de Deus. A Bíblia diz que o Senhor se assentaria, está assentado à direita, mas nesse momento ele estava em pé vendo a injustiça, em pé vendo o que eles estavam fazendo com Estevão. Inclusive estudiosos falam que aqui há uma transição da lei para a graça, aqui, nesse momento. Disse: vejo os céus abertos, diga comigo, vejo os céus abertos, e o Filho do Homem à direita de Deus. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Num momento como esse jovem sendo julgado, esse jovem sendo apedrejado, olha a visão que ele tem. Volta o texto, por favor. Olha a visão que ele tem. Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Passa a referência, por favor. Pode me dar a referência. Diga comigo, mas eles taparam os ouvidos. E dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você acha que Estevão estava sentindo alguma pedrada? Você acha? Com uma visão tão gloriosa? Com uma visão tão sobrenatural? Você acha que ele estava vendo quem estava apedrejando ele? Você acha que ele estava vendo, diante daquela glória que ele estava vendo, ele estava sentindo aquilo? Ontem eu estive com uma pessoa que passou por uma situação
Muito, muito difícil. Muito. Em breve vocês vão ver o testemunho. E ela disse assim para mim, ela disse, as experiências que eu tive com Deus nesse momento, nesse período, eu passaria por tudo novamente. E hoje, não estando no lugar que eu estava, às vezes eu sinto vontade de voltar para o lugar para voltar a ter as mesmas experiências que eu tive com Deus. Vocês já viram, quem já assistiu aquele documentário? Ovelhas em meio aos lobos, entre lobos, alguma coisa assim. Que é a história dos cristãos do Irã. Quem já viu isso ou não? Nunca viu? É um documentário que fala do evangelho sendo pregado no Irã. A igreja do Irã. A igreja do Irã é uma igreja que ela serve ao Senhor no oculto, trancado nas cavernas, nas casas, porque é proibido. Se eles forem pegos adorando ao Senhor, eles são mortos. É um documentário que vale a pena assistir. E aí, o sacrifício deles para servir, adorar ao Senhor, é tão intenso que muitos que conseguiram sair do Irã e foram para os Estados Unidos, com toda a liberdade para servir ao Senhor nos Estados Unidos, com esse evangelho muito simples, muito fácil, muitos chegaram a uma conclusão e tomaram uma decisão. Sabe o que eles fizeram depois de alcançar a liberdade de estar nos Estados Unidos para louvar, adorar, com a liberdade para servir ao Senhor? Sabe qual a decisão que eles tomaram? De voltar para o Irã. Sabe por quê? Porque ele diz que essa facilidade do evangelho é como uma canção de ninar. Eles estavam adormecendo pela facilidade. Porque ninguém tem sacrifício para servir ao Senhor. É igual acontece conosco hoje. O que nos impede de estar na igreja? Só a vontade ou não. Um dia igual hoje, qualquer hora dessa noite, desse dia ou dessa noite, dessa madrugada, que você escolher estar na casa do Senhor para orar, a igreja está aberta. Lá, eles têm que se esconder. É o culto. Os encontros são secretos. E aí mostra uma coisa, né? Hoje, com toda a facilidade, muitas pessoas estão negando a sua fé, negando o Senhor, às vezes por causa de um problema pequeno. Às vezes uma indisposição com o irmão na igreja. Às vezes porque eu não tive a resposta de uma oração que eu quis naquele momento, talvez porque o próprio Deus sondou meu coração e sabia que eu não estava preparado. Arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, diga comigo, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, diga comigo, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. O que é isso, meu Deus do céu? O que esse cara está fazendo nesse momento? Esse cara está fazendo a mesma coisa que Jesus fez. Aliás, esse jovem, ele está dizendo assim: Senhor, perdoa-lhes, não impute sobre eles o pecado que eles estão cometendo. Ele está sendo apedrejado,
E ele está orando em favor, intercedendo em favor daqueles que estavam apedrejando eles. Está entendendo ou não? Agora, vamos lá. Vamos na parte profunda, na parte prática. Que tipo de conversão foi essa? Que tipo de experiência foi essa que esse cara teve? Você leu comigo um pouquinho antes? Cheio do Espírito Santo. Você leu isso comigo? Sim ou não? Agora, que tipo de experiência esse jovem teve para, naquele momento, estar em oração, vendo a glória de Deus, vendo os céus abertos, vendo Jesus em pé à direita do Pai, olhando, e ainda faz aquela oração: não impute sobre eles esse pecado. Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Saulo estava ali o quê? Não é à toa que Saulo sofreu o que sofreu, não. Sabe disso, né? Não é à toa que ele passou pelo que ele passou. Estevão se manteve firme em sua escolha até o último suspiro. Permaneceu fiel, amando o Senhor. Estevão não negou sua fé. Queridos, Estevão não estava passando por um problema corriqueiro que a gente enfrenta hoje. Ele estava sendo apedrejado. Ele estava sendo apedrejado à morte, condenado à morte por não negar a sua fé. Bispo, mas e a minha vida? Nós precisamos colocar, peraí, se eu nego Jesus hoje por um problema pequeno, como é que vai ser amanhã? Porque todos nós queremos subir, ou mudar de fase, mudar de nível. Tem uma frase que eu falo sempre, quanto mais alto, maior a pressão. Quanto mais você sobe, mais pressão atmosférica. Os ventos são mais fortes lá em cima. A pressão é maior lá em cima. Se você não está aguentando a pressão aqui embaixo, por que você quer ir mais? A pressão vai aumentar lá em cima. Por isso que se você não tiver pressão interna, você vai partir. Você não suporta. Se a gente está negando a fé hoje por um problema pequeno, conforme eu cresço, eu mudo de fase, é como eu sempre digo, quando você muda de fase é tudo mais. Inclusive os demônios, tem demônios de fase. Está entendendo? A pessoa disse assim para mim ontem, disse assim, eu não olho para a Bíblia hoje com os mesmos olhos. Eu não leio as histórias da Bíblia mais com os mesmos olhos, por conta da experiência que eu passei. Então tem experiências que nos levam a conhecer a Deus numa profundidade que nós não conhecemos. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto, lê essa palavra comigo, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um, mas mudaram? Se arrependeram, pararam de fazer o que estavam fazendo? Mesmo vendo o seu rosto brilhando? A sua face brilhando? Aí o texto mostra, o próprio Moisés, quando subiu ao monte, a sua face voltava brilhando. Ao ponto dele ter que cobrir a cabeça, porque o povo tinha medo de olhar para ele. Agora, vamos para essa experiência. Espera aí, a sua face parecendo a face de um anjo?
Porque o tempo que você gasta na presença do Senhor muda a sua face, muda o seu espírito, muda o seu coração. Os 40 dias e 40 noites que Moisés passou no monte, o texto diz que o rosto dele resplandecia. Espera aí, que tipo de experiência que eles tiveram com Deus? E que tipo de experiência nós queremos? Pense nisso. Algo que te impacta de tamanha forma que não tem volta para você, que não tem outro caminho para você, que não existe outra escolha. Um dia nós estaremos na glória e nós vamos conhecer Estevão. Olha que coisa linda. Pessoas como Estevão vão ocupar um lugar de honra. Sim ou não? Agora, quem são os Estevãos de hoje? Quem são os Moisés de hoje? Quem são esses homens que morreram por algo maior, esses homens que morreram, não negaram a sua fé? Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue o quê? Tome a sua cruz e siga-me. A gente não quer negar, porque negar a si mesmo requer renúncia. Negar a si mesmo requer o quê? E a gente não quer. Porque renúncia significa abrir mão de algo. Abrir mão de vontades. Mas eu quero viver a glória, eu quero que Deus faça, eu quero revelações, eu quero força, eu quero poder. E eu quero te dar tudo isso. Porém, nós precisamos, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse achará. Quem ama, diga comigo, seu pai ou sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, diga comigo, não é digno de mim. E às vezes, nós somos submetidos a isso. Qual foi o teste que mudou a vida de Abraão? O que definiu a vida de Abraão, qual foi? O que Deus testou ele, pediu a ele o quê? O filho, Isaac, que era aonde estava seu coração. Deus queria Isaac? O que Deus queria? O coração de Abraão. Eu nunca quis Isaac. Deus nunca aceitou sacrifício humano. Mas Ele queria saber onde estava o coração de Abraão. Agora Deus não nos testa? Testa. Aonde está seu coração? O que você ama mais do que a mim? Seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha? Se nós queremos algo grande com Deus, nós seremos altamente testados. Quem achar a sua vida perderá. Quem perde a sua vida por minha causa, esse a achará. E às vezes a gente diz assim, né? Meu bicho está falando de morte? Não, às vezes são aquelas renúncias que a gente faz, né? É o que eu sempre digo. As pessoas falam assim: deixei tudo para te seguir, Senhor. Eu sempre digo assim: deixou o quê? O que você deixou de bom para seguir o Senhor? Eu posso falar para vocês, mentira, nenhum de nós deixou nada de bom para seguir o Senhor. Por quê? Enquanto estávamos lá, tristeza, angústia, decepção, dor, vergonha, humilhação, desprezo, abandono, miséria, escassez, doença. O que nós deixamos? Uma vida que só causava dor e vergonha? Uma vida que só causava humilhação? É verdade ou não é?
Enquanto estava no mundo, você parece que tem uma liberdade, eu faço o que eu quiser, a vida é minha, eu mando, eu faço escolhas, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quiser. Aí você vai fazendo, e aquilo te leva num abismo. Você entra numa prisão, num cárcere, você se torna escravo, você se enfia num fundo de poço. E depois a gente tem que clamar pela misericórdia do Senhor para nos ajudar a sair desse fundo de poço. É verdade ou não é? Então eu deixei o quê? O que eu deixei de bom? O que eu deixei que realmente valia a pena? Que eu abri mão por amor ao Senhor? Não, Senhor, minha vida está maravilhosa, está incrível, sensacional, só paz, alegria, prosperidade, estou largando tudo só para te servir. Mentira. A maior parte de nós frustração, a maior parte de nós dor. Eu ainda falo para algumas pessoas de vez em quando, não sei como é que você não tomou ódio dessa vida, dessa velha vida que só te trouxe dor. Abomine isso. É um estilo de vida que só trouxe dor. É verdade ou não é? É igual quando eu me dei por mim, depois que minha família é destruída, meu pai perde tudo, uma vida destruída, no fundo por só vergonha em casa, só humilhação, só miséria, vergonha, agressões, só destruição. Aí Deus nos arranca do lugar. Eu por muito tempo passei chorando pelo lugar, até o dia que caiu minha ficha e falou assim, mas que loucura é essa? Você está chorando por um lugar que só te trouxe dor, vergonha? Você está chorando por um lugar que só foi humilhação, falência, destruição familiar? Você está chorando para esse lugar, você quer voltar para o lugar que eu te tirei? Não é uma loucura? Sim ou não? Que tipo de experiência Jacó teve? Que ele nunca mais foi o mesmo. Que tipo de experiência? Imagina a experiência que Jacó teve de ter aquela visão de anjo subindo e descendo, depois ele lutando com o anjo abençoando a vida dele, transforma a vida dele, muda o nome dele, deixa de ser Jacó, deixa de ser enganador e se transforma em Israel. Que experiência esse cara teve? Pai da igreja, o pai das 12 tribos, melhor dizendo, pai das 12 tribos. Que tipo de experiência Moisés teve ao ver a sarça, Deus falar e se manifestar do meio da sarça? Uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. Ele ouve a voz, Deus fala com ele naquele lugar e o chama para o seu propósito. Um cara que estava lá fugido. A gente não tem que parar e refletir? Será que nós não estamos precisando de uma experiência mais profunda? Será que nós não estamos precisando dessa experiência que nos queima de tamanha forma que nós nunca mais seremos os mesmos? Que independe do que está acontecendo, você tem uma experiência pessoal com Deus? Que tipo de experiência que Isaías teve, Elias teve, Eliseu teve, que esses homens, Deus se manifestou de forma tão sobrenatural através da vida desses homens, que eles impactaram sua geração. Que tipo de experiência? Paulo, esse que estava assistindo e consentindo na morte de Estevão, e tem no caminho de Damasco que cai cego, e depois de cair cego, e 3 dias depois os seus olhos foram abertos, e esse homem nunca mais foi o mesmo. Esse homem apanhou pelo Evangelho, esse homem foi torturado pelo Evangelho, ele sofreu um naufrágio, e não negou a sua fé. Olha que coisa linda, caiu cego, ouviu uma voz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quando seus olhos foram abertos novamente,
ele não era mais o mesmo. Nós precisamos parar e fazer essa pergunta. Eu tenho muita referência para ler. Mas que tipo de experiência esses caras tiveram? Cada um dos discípulos de Jesus, os apóstolos, eles foram até as últimas consequências não negando a sua fé. Já ouviu a história da morte de cada um deles? O que leva homens a ir às últimas consequências. O que esses homens viram? A Bíblia diz que Moisés enxergou o invisível. Sabe o que é invisível? Moisés enxergou a cidade santa. Ele enxergou o sobrenatural. Olha as experiências. Por que estamos aqui? De onde viemos? Por que estamos aqui? E para onde vamos? Já fez essas 3 perguntas? De onde você veio? Por que você está aqui? Por quê? Porque tem um porquê. Senão você não estaria aqui, você não teria nascido. Mas você nasceu. E tem um propósito no seu nascimento. Qual a razão de você estar aqui? E para onde você vai? Nós temos um tempo. Esse tempo nós estamos aqui para cumprir com um propósito. Por isso que as nossas experiências são tão importantes. Pessoas como eu acreditam tanto nisso que eu botei todos os meus filhos nisso. Se eu não acreditasse, eu teria incentivado os meus filhos, vai estudar, vai ser advogado, vai ser médico, vai ser empresário, vai ganhar dinheiro. Eu acredito tanto nisso que eu coloquei todos os meus filhos nisso. Claro que tem as escolhas deles, a decisão deles. Mas todos estão no propósito. Porque não tem outro caminho, gente. Nós estamos aqui com um propósito. Agora, nós precisamos... Tem uma frase que Paulo diz assim, ó: contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado à suprema, diga comigo, a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. De Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Tem algo maior. Você sabe que nós fomos chamados para fazer parte do maior projeto da Terra? Sabe disso? Sim ou não? Eu te desafio a encontrar um projeto maior do que o Evangelho. Algo imparável que só cresce e é o que mais cresce. A cada ano que passa, ele avança. É o maior projeto do qual nós fomos chamados para fazer parte dele. Temos nossas guerras, nossos desafios? Temos. Agora, ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo. Olha que coisa linda. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Repita essa palavra comigo. Quero conhecer a Cristo. Agora, vem cá. Esse cara caiu cego, ouviu a voz do Senhor,
nunca mais foi o mesmo. Esse cara foi talvez um dos homens na Bíblia que mais impactaram, almas ganhou para o Senhor, se tornou um homem imparável, não tinha jeito de parar Paulo. Eles tentavam prender Paulo, Paulo convertia a prisão, levava Paulo para o Sinédrio, ele evangelizava o Sinédrio. Para onde levava Paulo, Paulo impactava, não tinha jeito, é imparável. Diga essa frase comigo, Paulo era Quer dizer o quê? Que todos os lugares que ele estava, aquilo que estava dentro dele saía para fora. Ele impactava, ele evangelizava. Está entendendo? Fique em pé, por gentileza. A gente precisa parar e refletir sobre isso. Como é que foram as experiências de cada um desses homens? Vamos pensar que tipo de experiência, com seus olhos fechados, por gentileza, que tipo de experiência Daniel teve quando o anjo do Senhor apareceu diante dele? Ele perdeu as forças do corpo, ele desfaleceu, escutou uma palavra: você é amado do Senhor, homem amado. Quer dizer, o Senhor se agrada de você, o Senhor tem se agradado da sua fé. E saber que Daniel era um exilado na Babilônia, que mesmo como exilado, Deus estava levantando e colocando nos lugares mais altos, e dando revelações atrás de revelações, revelações que se cumpre hoje, vai se cumprir no futuro. Que tipo de experiência esses homens tiveram, que nós não tivemos ainda? Pensa nisso. Pensa nisso. Que tipo de experiência com Deus essas pessoas tiveram, que as moveram até as últimas consequências, independente do que aconteceu ao seu redor. Vem Josué diante de toda a nação de Israel, e o povo titubeando em dois caminhos, dois pensamentos, e vem Daniel e diz assim, vem Josué e diz assim: eu não sei o que vocês querem, quem vocês querem servir, se é os deuses de cá, o Deus de lá, o Deus, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Isso é uma decisão. Sirvam a quem vocês quiserem, mas eu já sei a quem eu vou servir, a quem a minha casa vai servir. Que tipo de experiência teve Davi para dizer: retires de mim qualquer coisa, mas não retires de mim o teu Espírito Santo? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar o quanto nós precisamos crescer? Esse é o nosso tempo, é a nossa geração, é o propósito que Deus tem com essa geração, da qual nós fazemos parte. Está na hora da gente crescer, crescer como igreja,
Você já parou para pensar? Ou perguntar o que Deus tem com você? O que Deus tem através de você? Qual o propósito de Deus com você? Para pensar isso. Nós fomos chamados para ser testemunhas do Senhor. Às vezes a gente quer fugir dos desafios, quer fugir da dor, quer fugir dos problemas. E na verdade Deus está nos chamando para o crescimento. Deus está nos chamando para um nível superior. Que coisa linda, né? Que tipo de experiência João teve quando teve a revelação e viu o Senhor com olhos de chama de fogo? Que caiu prostrado de joelho. Está na hora de você desejar profundamente conhecer a Cristo? Ter experiências maiores com Ele? São níveis de experiências que não nos permitem retroceder. São níveis de experiências com Deus que nos leva para níveis muito mais altos. Paulo mesmo em prisão, lá dentro da prisão ele pregava e dizia: alegrai-vos, alegrem-se no Senhor. Outra vez eu digo a vocês, alegrem-se. Meu Deus, ele estava lá dentro preso e mandando as pessoas se alegrar fora. Peça o Espírito Santo na sua vida. Faça como Estevão, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Ali, naquela situação tão difícil, ele teve aquela visão gloriosa do Senhor no trono, de pé. Diga ao Espírito Santo: eu quero crescer, Espírito Santo. Eu quero crescer em comunhão, eu quero crescer em unção, eu quero crescer em revelações. Diga a Ele. Grita pelo Senhor, chama pelo Senhor. Bartimeu, quando estava cego, ele gritou com tanta força, com tanta determinação. Ele clamou, que não teve outra alternativa senão Jesus parar e dar atenção ao seu pedido. Está na hora de você gritar por Jesus. Está na hora de você clamar com a sua alma. Está na hora de você dizer: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu quero, Senhor, sair desse nível. Eu quero sair dessa medida. Eu quero, Senhor. Até porque você sabe que Deus tem sido bom com você. Você sabe que Deus tem sido bom demais com você. Então diga: Senhor, eu quero a Tua presença na minha vida. Eu quero Teu Espírito Santo na minha vida. Eu quero, Senhor, crescer no Senhor. Eu quero crescer em comunhão, em intimidade. Eu quero unção. Aqueles 12 homens que eram homens comuns, homens naturais, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles nunca mais foram os mesmos. Homens que transtornaram o mundo, homens que mudaram a história. O quanto você quer, o quanto você deseja. Rasga o teu coração e diga a Ele. Abra o teu coração e diga: Senhor, eu quero a Tua presença. Eu quero o Teu Espírito, eu quero a Tua unção. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero, Senhor,
Eu quero ser queimado. Eu quero ser queimado. Ninguém vai poder, ninguém vai dar isso a você se você não rasgar o teu coração, se você não gritar, se você não clamar, se você não dizer: Senhor, eu quero sair desse nível, Senhor, eu quero crescer no Senhor, Senhor, eu quero teu Espírito na minha vida, Senhor, eu quero, meu Deus, eu preciso, meu Deus, até porque você já sabe, nada vai te preencher o vazio que está no coração do homem, no interior do homem, é do tamanho de Deus. Então está na hora de preencher com a coisa certa, com aquilo que vai te satisfazer plenamente. Está na hora de colocar pressão interna para suportar as pressões externas e avançar para o nível que Deus tem para você. Então diga: Deus, eu estou aqui, Senhor, eu quero a tua presença, eu quero o teu Espírito na minha vida, eu quero a tua unção, Senhor. Oh, aleluia. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Atrai a presença dele. Deus é atraído pela fome. Deus é atraído pela fome. Diga: eu tenho fome, Senhor. Eu tenho fome, eu tenho sede, eu quero o Senhor. Talvez você seja aquele, como um malfeitor, que já fez tantas coisas, tantas escolhas erradas, mas uma decisão pode mudar o teu destino. Eu não quero ser a mesma pessoa. Eu não quero terminar os meus dias sem te conhecer profundamente, intimamente, Senhor. Eu não quero terminar a minha jornada terrena, meu Pai, sem conhecer o Senhor intimamente, profundamente. Eu não quero, Senhor. Oh, Espírito Santo, venha. 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 Que nós possamos gastar a nossa vida na tua presença. Que nós possamos nos desgastar, gastar e nos desgastar, Senhor, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, cumprindo com o propósito que o Senhor tem conosco. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Adore a Ele. Atrai a presença dEle para a tua vida. Atrai a presença dEle e diga: Senhor, eu quero a tua presença na minha vida. Eu quero a tua presença na minha casa. Eu quero a tua presença na minha empresa. Eu quero a tua presença, meu Pai, aonde eu estiver. Eu quero a tua presença no meu carro. Eu quero a tua presença por onde eu caminhar, aonde eu estiver. Eu quero a tua presença, Senhor. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Queima a tua igreja. Queima a tua igreja, Senhor. Queima a tua igreja, Senhor. Queima. Nós precisamos, Senhor, de uma experiência íntima e pessoal com o Senhor, que ninguém pode nos dar. Aleluia. Vai. Vai. Diga: Deus, está na hora de você desejar mais a Deus do que as coisas que você tem desejado. Porque tudo que você sonha, tudo que você almeja está nele. É dele, é por ele, é para ele todas as coisas. Tudo vem dele. E tudo se consuma nele. Aleluia. 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 Vem, Espírito Santo. 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 Vem. Atraia Ele para a tua vida. Atraia Ele para a tua vida. Diga a Ele: eu não quero ser um Saulo, eu quero ser um Paulo. Eu não quero ser um Jacó, eu quero ser um Israel. Diga a Ele: eu não quero ser um Belsazar, eu quero ser um Daniel.
Diga a Ele: muda a minha história, Senhor. Muda a minha história, Senhor. Muda a minha história. Aleluia. 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 Vai, Espírito Santo. Muda nomes aqui, Senhor. Muda histórias. Muda histórias. Muda histórias. Rema suri canta la bachuri alas, riba suri canta. Aleluia. Oh, Espírito Santo, toma nossas vidas, para que nós possamos, Senhor, cumprir com o nosso propósito aqui, com a nossa missão, que nós possamos gastar o nosso tempo, a nossa vida, a nossa juventude, Senhor, no lugar certo. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Que Deus possa te chamar pelo nome, o nome que Ele te conhece. Talvez muita gente te conhece por um nome, mas os céus te chamam por outro nome. Na Babilônia todo mundo chamava Daniel de Beltesazar, mas o Senhor nunca tratou ele de Beltesazar. Todas as vezes que o anjo apareceu a ele, chamou ele de Daniel, amado do Senhor. Aleluia. Visita pessoas aqui, Espírito Santo. Visita pessoas aqui, Espírito Santo. Faça a obra. Faça a obra que só o Senhor pode fazer. Muda. Muda. Sozinhos nós não conseguimos, Senhor. Sozinhos nós não podemos. Nós não podemos. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Diga a Ele: eu te amo, Senhor, eu te adoro. Eu quero a Tua presença. Eu quero a Tua presença na minha vida. Eu quero o Teu Espírito. Oh, amado da minha vida, diga a Ele. Diga: Tu és o amado da minha vida, Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, Espírito Santo, vai. Vai, Espírito Santo. Leva-nos para um outro nível, Senhor. Leva-nos para um outro nível, Senhor. Tem aquele dia, Senhor, que o Senhor se manifesta diferente, que no meio de uma multidão nós tocamos o Senhor. Tem aquele dia, meu Deus, que só nós sabemos o que aconteceu. Só nós. Aleluia. O que você quer dele? Sabe que tem aquele dia que só nós sabemos. Só nós sabemos o que aconteceu. Só nós sabemos da experiência, da manifestação do Senhor na nossa vida. E tem aquele dia que é uma virada, que nós não somos o mesmo, a nossa história não é a mesma, ela muda.
Que Deus muda. Que Deus muda o nosso nome. Como disse, todo mundo na Babilônia chamava Daniel de Beltsazar, mas o Senhor nunca o tratou de Beltsazar. Era Daniel, o amado do Senhor. Tu és amado. É isso. Que a presença de Deus, que a presença do Espírito Santo tome a tua vida de forma tão profunda que você não seja o mesmo. Sabe aquelas experiências pessoais? O Espírito de Deus se comunicando ao nosso espírito. O Espírito de Deus falando ao nosso espírito tudo o que Ele tem conosco. As mudanças que Ele quer. A comunhão, a intimidade. Sabe que Deus tem chamado muitos de vocês para uma comunhão, uma intimidade mais profunda. Para um relacionamento de intimidade maior. Achegai-vos a mim. Se aproxime de mim. Se aproxime de mim. E eu vou me aproximar de você. Você pode dizer isso? Eu quero Jesus, eu quero o Senhor. Diga a Ele. Nada mais, Senhor. Diga com a tua alma, diga: quero Jesus. Quero Jesus. Diga isso, declarando a Ele. Quero Jesus. Quero Jesus. Me satisfaz, Senhor. Nada mais, Senhor. Eu não quero ninguém mais. Eu não quero nada mais. Tu és meu tudo. Tu és meu tudo. Tu és meu tudo, Senhor. Tu és o nosso tudo, Senhor. Tu és. Tu és. meu tudo. Eu não quero ninguém mais. Eu não quero nada mais. Tu és meu tudo. Tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais. Eu não quero. Nada mais. Tu és meu tudo. Tu és meu tudo. Tu és meu tudo. Declare isso a Ele. Tu és meu tudo. Declare isso a Ele. Tu és meu tudo. O Senhor é digno e merecedor. Receba, Senhor, a nossa adoração. Receba o nosso louvor. Receba. Me satisfaz.
Nada mais. me satisfaz. Eu só quero Jesus. Quero Jesus. Nada mais. Ô Espírito Santo, eu oro mais uma vez, Senhor. Nos ensina a amar o Senhor Jesus acima de todos os nossos amores. Nos ensina que nós possamos amá-lo acima de todas as coisas e acima de todos os nossos amores terrenos. Que nós possamos renunciar a nós mesmos, para que nós possamos crescer em comunhão, intimidade. Que o Senhor faça coisas grandes, Senhor, não só em nossas vidas, mas na vida de cada um. Nós sabemos que o Senhor tem um propósito com cada um que aqui está, e nós só entendemos esse propósito estando no Senhor. Muda corações. Essa oração começa a partir de mim. Que nós possamos ser queimados pelo Teu Espírito, queimados de tamanha forma que não tem volta, não tem plano B, não tem outro caminho, não tem outra alternativa. Que o Senhor revele a nós coisas tão incríveis, que só homens como estes, que viram tantas coisas no mundo espiritual, tantas coisas. Paulo disse que o Senhor, ele conheceu um homem que foi ao terceiro céu e viu tantas coisas que era difícil de dizer, como ele diz, indizíveis. Que nós possamos crescer na comunhão, na intimidade. Que o Senhor nos use para cumprir com o propósito que o Senhor tem com cada um de nós. Que nós possamos ser homens e mulheres que impacte, que afete todas as pessoas que estão próximas a nós, e não só as que estão perto, mas começando por aqueles que estão perto, família, amigos, colegas de trabalho. Isso vai tomando uma proporção tão grande, que esse é o grande propósito: impactar vidas. Eu oro por cada pessoa que aqui está, Senhor, que elas cresçam na comunhão, na intimidade. Aumente a nossa fome, aumente a nossa sede, porque o sucesso está justamente em estar no propósito que o Senhor tem conosco. Quanto mais no propósito, mais sucesso. Abençoe cada pessoa, Senhor, cada pessoa, e que nós possamos sair daqui, meu Deus, com essa consciência e com essa sede, com essa fome, e determinados a alcançar um nível de experiência que mude tudo. Eu oro, abençoo a todos e desde já lhe agradeço, Senhor. Amém, amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.